Aleluia. Queridos, vamos começar a ministração dessa noite contando a história de dois homens comuns que não eram nada. Na verdade, eram até mesmo desprezados. E o Senhor os chamou para serem reis. Aleluia. Eles não eram ninguém, mas o Senhor os chamou para serem reis. Os chamou para reinar. E dessas duas histórias, queridos, desses dois homens que eu estou comentando, o primeiro deles eu vou falar de Saul. E Saul, segundo ele próprio, ele se intitulava a menor família de todos das tribos de Israel. E dentre as tribos de Israel, que ele está aqui considerando Benjamim, né? Ele se considerava que a família dele acho que pode tirar o som, por favor. A família dele era a menor das famílias de Benjamim. Amém? Ele mesmo em um versículo disse isso, que ele era o menor da família dele e a família dele era a menor dentro da tribo de Benjamim. Mesmo assim, queridos, ele foi chamado para libertar Israel dos filisteus. Na ocasião, ainda haviam juízes, né, e Samuel foi o último juiz. E em determinado momento o povo rejeitou a liderança de Deus por meio de Samuel e de seus filhos e pediu um rei para Deus, pediu um rei para o próprio Samuel, né? E aí, queridos, eu gostaria que nós abríssemos em 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, a partir do versículo 1. Nesse capítulo, queridos, Saul fazia pouco tempo que assumira como rei de Israel. Fazia pouco tempo que ele tinha sido ungido e começara a reinar. E nós vamos ver aqui o que aconteceu nesse episódio aqui, 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Amém, queridos? Olha só, então naquela ocasião, o povo de Israel vivia, né, literalmente servindo os filisteus, inclusive os filisteus controlavam a questão de armamento dentro de Israel. Eles inclusive proibiram a questão de ter aquela profissão que trabalha com aço, que me fugiu o nome agora, né? Os ferreiros, né? Os filisteus proibiram que houvessem ferreiros lá em Israel, exatamente para que eles não fabricassem armas e continuassem servindo aos filisteus. E é exatamente por isso, queridos, que Saul foi levantado e ungido o rei para livrar o povo de Israel, né? E nessa ocasião que nós acabamos de ler, Saul começou a fazer um agito lá, né? E o próprio povo filisteu começou a se reunir para pelejar contra Israel. Eles perceberam que Israel já estava se rebelando contra eles. E aí continua o versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram-se e acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. E aí, queridos, vamos ao versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel.
Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Queridos, olha só, Saul tinha combinado com Samuel, Samuel tinha instruído Saul para esperar, né, por ele para oferecer o sacrifício. Havia um acordo entre Samuel e Saul, amém? Estava combinado de que Saul deveria esperar o profeta Samuel para que pudesse realizar o sacrifício. Mas o que aconteceu? Saul começou a ver o povo dispersar, o povo ir embora, e ele resolveu, quer saber? Já passaram 7 dias, o prazo está se esgotando, e Samuel não chegou ainda. Quer saber? Eu vou resolver esse negócio. Me dá aqui o sacrifício. Ele mesmo ofereceu o sacrifício, ele mesmo ofereceu o holocausto. E a Bíblia fala que, versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Imagina a cara de Saul. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Sabe, queridos, Saul estava no início de seu reinado. Ao todo, Saul reinou 40 anos. E aqui é logo o início do reinado dele. E, queridos, de imediato, Saul já deu essa bola fora feia, né? Porque havia um combinado entre ele e Saul. E, queridos, quando Saul resolver as coisas por conta própria, e não obedecer à direção do profeta, que era a direção de Deus, o que Saul estava fazendo? Ele estava tentando resolver as coisas da sua própria maneira. Ele estava tentando resolver as coisas com a sua própria força, com a sua própria capacidade. E, queridos, nós temos que entender uma coisa: Saul não era nascido de novo, amém? Ele não tinha o Espírito Santo. Eu não estou aqui defendendo ele, mas temos que entender o contexto do que estava acontecendo. Ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha Deus habitando dentro dele. Então, durante seu reinado, era esperado que ele tivesse momentos que ele errasse. Ele não era nem nascido de novo. A grande questão, a grande falha de Saul foi que, ao ser confrontado, quando Samuel perguntou para Saul: o que você fez? Aí que ele começou a descer a ladeira abaixo. Quando Samuel perguntou a Saul o que ele fez, o que ele começou a fazer, queridos? Começou a dar desculpas. Muito parecido quando Adão e Eva pecaram. Quando o Senhor pergunta para Adão e Eva o que eles fizeram, né? Quando pergunta para Adão, ele fala: olha, a mulher que tu me deste, não foi assim? E aqui, querido, Saul quase que tenta jogar a culpa para Samuel. Olha, a gente tinha combinado 7 dias, já estava acabando o prazo e você não chegou. Não foi isso que ele disse? Os filisteus já estavam aí se juntando contra nós, o prazo estava acabando e alguém tinha que fazer alguma coisa. Sabe, queridos, tomem muito cuidado com a questão de agir por impulso. Sempre quando nós somos forçados, aqui o próprio Saul disse, né? Tem um momento que ele fala de circunstâncias. Aqui, ó, versículo 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci o holocausto.
Então ele estava falando, se explicando, né? Tentando dar desculpas para Samuel. Mas sabe, queridos, quando nós erramos, não adianta dar desculpas. A primeira coisa a se fazer quando nós erramos, queridos, é reconhecer o erro. Circunstâncias, o diabo pode ter levantado 1000 coisas para que nós pudéssemos cair, como aconteceu aqui na ocasião. Os filisteus já estavam cercando, o povo já estava indo embora, Saul se sentiu acuado a fazer alguma coisa. O prazo que ele tinha acordado com Samuel estava acabando. Mas sabe o que é interessante, queridos? Samuel não chegou atrasado. Samuel chegou dentro do prazo acordado. Não foi o caso de que Samuel não veio, ele veio. Agora Saul não soube esperar. Diga comigo, Saul não soube esperar. E aí, queridos, que nós muitas vezes erramos em nossas decisões. Muitas vezes estamos esperando uma direção de Deus, estamos esperando uma resposta de Deus, e pelas circunstâncias nós nos precipitamos nas decisões. Não esperamos em Deus a resposta. E, queridos, isso aconteceu logo no início, como eu disse, e essa foi a primeira reprovação ao reinado de Saul. Vamos terminar de ler aqui, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, como louco, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Aleluia. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Aleluia. Em algumas versões fala: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Aleluia. Sabe, queridos, Saul estava diante da chance de cumprir o seu chamado. Ele não era ninguém, como ele mesmo disse. Ele era o menor de sua família, e sua família era o menor da sua tribo. E o Senhor o chamou para ser rei de todo Israel, justamente para livrar Israel dos filisteus. E o grande erro, queridos, de Saul foi achar que ele poderia fazer isso sozinho. E o segundo grande erro, queridos, foi não reconhecer o seu erro. E, queridos, em 1 Samuel 15, eu tenho impressão aqui, queridos, que o Senhor aqui havia dado uma outra chance para Saul. Embora Samuel já tinha dito, né, que ele já tinha escolhido alguém segundo o seu coração. Mas olha só, vamos ler 1 Samuel 15, queridos, a partir do versículo 1. Olha só, aqui na ocasião Saul recebeu outra missão de Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ou seja, presta atenção no que eu vou te mandar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Diga comigo: nada lhe poupes. Porém matarás homens, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4. Saul convocou o povo e os contou. Vamos aqui pular para ganhar tempo. Depois você lê em casa.
Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, queridos, qual que era a ordem? Acabar com todos. E o que Saul e o povo fizeram? Pouparam o rei Agag, e pouparam o melhor do gado. Pouparam os animais gordos. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 13, vamos pular aí. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha só, desculpe minhas palavras, mas olha só a cara de pau de Saul. A ordem era clara: não deixar ninguém vivo. E quando Saul vê Samuel, ele fala: olha, a gente fez o que o Senhor pediu. Então disse Samuel, versículo 14: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Samuel estava falando: olha, se vocês fizeram o que o Senhor ordenou, que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais? Versículo 15: respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Perceba, queridos, de novo, Saul querendo dar desculpas. Foi o povo que poupou os animais. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o povo. A primeira coisa que ele falou foi isso, né? Então Samuel falou: ó, espera um pouco, eu vou falar o que o Senhor me disse essa noite, e eu fiquei a noite toda chorando por causa disso. Versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o rei, não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Ora, o que Samuel está falando? Olha, você mesmo te considerava o menor aí, aos seus próprios olhos, o menor da sua família, o menor dentre as tribos de Israel, e mesmo assim o Senhor não te ungiu o rei, não te ungiu cabeça sobre todas as tribos. Versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói-te totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha só, gente, de novo querendo dar desculpas. Pelo contrário, dei ouvido sim. Samuel já tinha confrontado. Primeiro ele perguntou, depois ele confrontou. E agora Saul, além de dar desculpas, ele fala: olha, não, o que você falou não é verdade. Desmentiu Samuel na cara dele. Ele falou: pelo contrário. Deixa lá, por favor. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. 21, ele continua, né? A desculpa dele: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, queridos, a desculpa aqui era que eles tinham separado esses animais
para oferecer ao Senhor. Então, queridos, olha só a reação de Saul quando foi confrontado. Nas duas ocasiões, queridos, perceba, nessas duas ocasiões, Saul recebeu uma comissão de Deus, uma direção específica de Deus por meio do profeta Samuel, e nas duas ocasiões ele foi reprovado, e nas duas ocasiões que ele foi confrontado com o seu erro, ele negou e apresentava desculpas. E dessa última vez, queridos, ele ainda falou que ele desobedeceu, porque na verdade era para oferecer aqueles animais ao Senhor. Sabe, queridos, perceba que Saul muitas vezes estava bem intencionado. Você concorda comigo? Eu acredito, queridos, de coração, que Saul estava bem intencionado em seguir o Senhor. Mas sabe, queridos, ele tinha problemas de caráter. Ele não reconhecia os seus erros. E ele quis agir por conta própria. Em todas as ocasiões, ele quis agir de forma independente e se rebelou contra Deus. Sabe, queridos, a gente sabe que isso aqui é um outro contexto, uma outra aliança, mas a gente tem que trazer, a Escritura fala que as Escrituras foram escritas para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa exortação, e a gente tem que olhar isso, queridos, e trazer lições para a nossa vida. Quantas vezes em nossas vidas nós queremos fazer as coisas, no agito das circunstâncias, tomamos decisões com base nas necessidades que vão se apresentando diante de nós. Acontece uma coisa, acontece outra em nossas vidas, e com base nisso vamos tomando decisões, como o próprio Saul disse, de acordo com as circunstâncias. Isso é um perigo, queridos, porque foi de acordo com as circunstâncias, e não de acordo com a direção de Deus. E, queridos, a gente sabe a consequência aí dessas decisões de Saul. Ele foi rejeitado como rei. Logo depois a gente vai ver o Senhor ungir Davi como rei de Israel. E a partir de então, queridos, Saul começa a ser atormentado por espíritos malignos. Ele começa a ser atormentado por demônios. E se a gente continuar lendo aí, não vamos ler tudo para não tomar muito tempo, afinal hoje é noite de ceia. Mas Samuel disse, para Saul: olha, o que você fez foi rebelião. E rebelião é como pecado de feitiçaria. Sabe, queridos, eu vejo essa história e realmente eu percebo, queridos, que com certeza o Senhor sabia que todo homem na antiga aliança, eles nem eram nascidos de novo, Então o Senhor sabia que Saul poderia errar. Com certeza o Senhor sabia disso, assim como o Senhor sabia que Adão e Eva iriam errar e pecar. O grande problema, queridos, que eu vejo aqui, queridos, é a negação do erro. Esse é a grande falha de caráter de Saul. E foi o mesmo erro também do próprio Adão e Eva. Quando foram confrontados, deram desculpas, se esquivaram. Foi a mulher que tu me deste. Saul falou: foi o povo que tu me deste. Então sempre tem alguém para colocar a culpa e nunca assume a responsabilidade. E uma outra coisa que me chama a atenção, queridos, que nessa segunda vez, nessa segunda reprovação
de Saul, nessa segunda vez que ele sai reprovado em sua missão, após Samuel ter falado isso tudo para ele, é incrível notar, se você continuar lendo, você vai perceber isso, ele não se arrepende. Ele não se arrepende do seu erro, mesmo após tudo isso que o profeta disse. O profeta falou que ele errou, que ele se rebelou, que ele agiu como um pecado de feitiçaria e tudo mais, todas essas coisas. E ao final disso tudo, o que chama mais atenção é que ele não se arrependeu, não chorou, não buscou o Senhor, não voltou atrás, queridos, ele seguiu na sua teimosia. E a única coisa, queridos, que Saul se preocupou foi em ter a aparência de que o profeta ainda estava ao lado dele. Saul se joga aos pés do profeta, mas não foi para pedir perdão, não foi para se reconciliar com Deus, foi para segurar o profeta para ele não ir embora, porque o profeta já estava indo embora, já ia deixar Saul para trás. E Saul segura o profeta só para que o povo visse Saul adorando a Deus juntamente com o profeta. Então perceba aqui, queridos, que Saul, mesmo depois de confrontado várias vezes, não foi uma vez, teve essa segunda vez que nós acabamos de ver, mesmo ele sendo confrontado várias vezes, ele teve tempo de se arrepender. Diga comigo, ele teve tempo de se arrepender. Mas a única coisa que ele se preocupou, queridos, foi em manter a aparência. Sabe, queridos, muitas vezes, queridos, nós fazemos isso. Colocamos o pecado para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecendo, e continuamos nossas vidas apenas mantendo uma aparência. E daqui a pouco a gente não tem mais comunhão com Deus, a gente não tem mais ânimo de ir para a igreja. E aqui com Saul o que aconteceu? Foi pior ainda, né? Começou a ser atormentado por espíritos malignos. Então, queridos, uma coisa de lição que eu tiro de Saul aqui, não importa fazer muita coisa, queridos. Mesmo na igreja, muitas vezes nós somos tentados a fazer muita coisa na obra de Deus, mas se o nosso coração não estiver alinhado, queridos, vai ser só aparência, para o povo ver que está aparentemente tudo bem. Então não adianta, queridos, fazer muita coisa aparentemente diante do povo, diante das pessoas, para tentar se mostrar ser algo que você realmente não é, né? Se não for por direção de Deus, queridos, é melhor a gente não fazer nada. O ativismo, muitas vezes o ativismo nosso, mesmo na profissão, ou mesmo dentro da igreja, esse ímpeto nosso de sempre querer fazer alguma coisa, queridos, muitas vezes esconde uma superficialidade em nós. E eu, queridos, eu me converti, né? E desde que, bem novo, né? Uns 16 anos. E logo que eu me converti, eu sempre trabalhei na igreja, né? Mas algumas vezes durante essa minha caminhada, queridos, eu já percebi isso. Momentos em minha vida que eu estava frio, longe de Deus e fazendo as coisas só por aparência. E a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Aparentemente estamos fazendo algo para Deus. Saul se dizia fazendo algo para Deus. Olha, pelo contrário, nós fizemos o que o Senhor falou e ainda mais, fizemos além. Separamos aqui alguns animais bonitos, gordos, para oferecer em sacrifício. E trouxemos o rei aqui.
Então, uma aparente obediência estava escondendo uma rebeldia profunda, que não tinha começado ali, já tinha começado antes. Mas Saul não se deixou tratar, fugiu do confronto. E esse é um erro, queridos, que nós não podemos deixar passar em nossas vidas, queridos. Nós temos, na verdade, sempre sido confrontados aqui pela palavra, né? E nós não podemos nos esquivar, queridos. Quando for preciso, nós temos que reconhecer nossos erros. Amém? Olha só o que eu notei aqui, enquanto eu estava estudando em casa. A essência do coração é mais importante do que a aparência. E aí, queridos, eu gostaria de entrar, já para não me delongar muito, na segunda história desse segundo rei. Lembra que nós falamos que iríamos falar de dois reis, que inicialmente não eram ninguém, mas que o Senhor os chamou para serem reis. E o segundo rei, na sequência da história, é o próprio rei Davi, que era da tribo de Judá, né? Ele era lá da cidade de Belém. E depois dessa ocasião, queridos, desse episódio de Saul ficou triste por bastante tempo pelo próprio Saul. Samuel ficou triste pelo próprio Saul. E chegou uma hora que o Senhor falou: olha, para de ficar triste por Saul. Vai lá e unge o novo rei. Então Davi foi ungido ainda bem jovem. A gente não sabe exatamente quantos anos ele tinha. Alguns dizem 15 anos, 16 anos. Então ele era um jovem, né? E ele estava, queridos, apacentando, né? Na ocasião ele apacentava, o ofício dele era de pastor. Ele apacentava as ovelhas de seu pai. E eu li em algum comentário, queridos, que na época era comum que as famílias menos favorecidas financeiramente, que não tinham condição para pagar um servo para pastorear os seus rebanhos, era comum que eles enviassem os seus filhos mais novos, né? Os caçulas, para fazer esse tipo de serviço. E aí eu gostaria que nós abríssemos lá em 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, a partir do 4, 1 Samuel 16, 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? O profeta chegava, o povo já ficava com medo. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia.
Então, queridos, como nós estávamos comentando, né? Davi foi escolhido por Deus para substituir Saul em sua missão de liderar o povo. Após Saul ter sido rejeitado por 2 vezes consecutivas, outro rei foi ungido no lugar de Saul. E queridos, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Davi, lá em Atos 13, por favor, no Novo Testamento, Atos capítulo 13. Esse texto aqui nós lemos ontem na reunião dos jovens, Atos 13, versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. Então perceba, queridos, vamos fazer uma pausa aí, antes de ver o que a Bíblia está falando aqui acerca de Davi, né? Perceba, logo nos primeiros anos de reinado de Saul, Saul já foi rejeitado como rei. E aqui mesmo está falando que Saul reinou pelo espaço de 40 anos, mesmo após ter sido rejeitado como rei. Interessante, né? Ele foi rejeitado logo no início do seu reinado. E na sequência, Davi já foi ungido, quando ele era bem jovem, talvez adolescente ainda. E a gente sabe que Davi assumiu o reinado com 30 anos. Ou seja, passou bastante tempo, queridos. Desde que Davi foi ungido rei, até ele tomar posse de seu reino, do reinado dele, passou vários anos. A gente não sabe ao certo quantos anos, mas com certeza mais de 10 anos, por volta aí de uns 15 anos, queridos, se passaram. E aqui a gente já percebe qualidades diferentes entre Saul e Davi. Saul ficou agoniado por esperar 7 dias pelo profeta, não foi? Saul ficou agoniado por esperar 7 dias pelo profeta Samuel. E acabou fazendo sacrifício por si. E a gente viu a história. Davi, queridos, esperou por vários anos, mesmo depois de ter sido ungido rei. Ele soube esperar o tempo certo. E outra coisa, queridos, durante esse tempo, lembra que Saul ficou endemoniado, né? Ficou atormentado por demônios, inclusive Davi por um tempo foi lá, e ele foi lá socorrer Saul, tocava harpa e o demônio deixava ele, né? Ia lá tocar um louvor para as pragas ir embora. E queridos, durante esse tempo, né, o negócio foi ficando pior, Saul foi ficando cada vez pior, foi indo de ladeira abaixo, e começou Saul a perseguir próprio Davi, procurando tirar a vida mesmo de Davi, para matar ele, por ciúme, porque ele já tinha percebido no coração que Davi tinha sido escolhido para ficar no lugar dele. E sabe, queridos, durante esse tempo todo que Davi ficou fugindo da sua própria pátria. Imagina, queridos, vamos imaginar o que Davi passou. Ele ficou mais de 10 anos fugindo de Saul, sem ter feito nada. A única coisa que ele fez foi tocar a harpa para expulsar os demônios de Saul. Não fez mais nada. E foi perseguido como um cão, né? Ele teve que se refugiar na Filisteia, entre os filisteus, se fez de maluco, ficava nas cavernas. Imagina o que Davi passou, queridos, por vários anos. Vários anos.
E durante esse tempo, queridos, algumas vezes, inclusive, por 2 vezes pelo menos, Davi teve oportunidade de acabar com aquele sofrimento dele e matar Saul. Por 2 vezes, uma vez no acampamento, outra vez dentro de uma caverna, Davi teve a oportunidade de matar Saul. E ele não fez isso, e ele falou com sua própria boca: como que eu vou levantar as mãos contra o ungido do Senhor? Isso, queridos, depois de anos de ser perseguido, de ser escorraçado da sua própria terra, ter que ficar fugindo, inclusive em outras terras, né, em outros países, em outras nações. Imagina o que Davi passou, queridos. E aí a gente começa a entender por que Paulo, quando começa a pregar lá em Antioquia, fala isso a respeito de Davi. Olha só o que Paulo falou acerca de Davi. E tendo tirado a este, versículo 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. E aí, queridos, quando a gente vê uma descrição dessa, acerca de um homem segundo o coração de Deus, uau! A gente logo imagina alguém perfeito, não é isso? A gente logo visualiza alguém sem falhas, alguém que talvez nunca tenha errado. E a gente sabe que este alguém existiu e existe, né? Que é Jesus, ninguém além dele. E, queridos, a questão aqui que faz com que Davi seja chamado um homem segundo o coração de Deus, está escrito no próprio versículo aqui. Ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, não porque é perfeito e nunca errou durante sua caminhada. Ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele perseguiu em fazer a vontade do Senhor. Ele não desistiu de fazer a vontade de Deus, mesmo quando errava. E eu estava compartilhando, queridos, com os jovens ontem, e muitas vezes, queridos, quando nós erramos, quando nós falhamos, principalmente quando nós somos mais jovens, é fácil a gente desanimar após um erro, não é verdade? Quer saber? Eu acho que esse negócio de igreja não é para mim, não. Né? E começa a se afastar, começa a não vir no culto, e começa a esfriar, e daqui a pouco sai da igreja por algum motivo. Mas sabe, queridos, alguém segundo o coração de Deus, não desiste de fazer a vontade do Senhor. Se cai, se levanta, sacode a poeira, e vai para cima de novo. E aí, queridos, eu gostaria de ler, voltar lá para Samuel, só que agora 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 12, 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. O contexto aqui, queridos, todos nós já sabemos. Davi viu uma mulher, Betseba, tomando banho do alto do seu palácio. Ele a cobiçou, desejou ela, e como ele era rei de Israel, todos obedeciam às suas ordens. Ele pediu para que os seus servos trouxessem essa mulher para que ele se deitasse com ele. O marido dessa mulher, nós sabemos, era Urias, estava na guerra, e Betseba avisa a Davi que ela estava grávida, né? Após algum tempo, ela foi avisar Davi que ela estava grávida. E Davi quis esconder o seu erro, né? Além de ter adulterado, a gente tem que colocar o nome aos bois, né? Ele adulterou, depois chamou o seu soldado, Urias,
para vir até a casa, né, para que ele pudesse se deitar com a sua esposa e ninguém desconfiar aqui do adultério, né? Então ele estava tentando esconder o seu erro. E depois disso viu que Urias não fez o que ele queria, porque Urias disse que como que ele poderia se deitar, ir para sua casa, se deitar com a sua esposa, sendo que o exército estava lá, né, a arca de Deus estava lá no relento, e como que ele poderia ir, né? Davi tentou embebedar ele, não deu certo, e por fim mandou um recado ao comandante para colocar Urias lá onde a batalha tivesse mais violenta, para que ele fosse morto, né? Então Davi adulterou, traiu, né, o seu soldado, matou ele, né, cometeu assassinato. Se a gente for analisar, queridos, colocar na balança, alguns dos erros que Davi cometeu, aparentemente são até mais graves do que os próprios erros de Saul, não é verdade? E a Bíblia em nenhum momento falou que Saul foi um homem segundo o coração de Deus. E a gente aqui, queridos, não quer, de forma alguma, acobertar os pecados de Davi. Mas olha só, queridos, nesse capítulo 12, olha a diferença da reação de Davi quando foi confrontado pelo profeta. A gente tem que entender que naquela época, de novo, eles não tinham o Espírito Santo. Então Davi não tinha o Espírito Santo lá dentro falando: olha, você errou, você não podia ter feito isso. Então Deus usava quem? Os profetas, né? Então aconteceu isso com Saul, o profeta Samuel foi repreender Saul, e aqui na ocasião o profeta Samuel já tinha morrido, né? Na época que ele ungiu Davi, ele já era bem idoso, ele já tinha morrido, e outro profeta se levantou, e Deus mandou esse profeta, o profeta Natã, repreender Davi. Esse é o contexto aqui da história. Então o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado, do seu corpo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das 2 ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7, então disse Natã a Davi: tu és o homem. Eu fico imaginando agora a cara de Davi depois dessa, né? Porque Natã colocou uma história de uma injustiça muito grave, Davi se enfureceu com a injustiça, e depois Natã falou: você mesmo que fez isso. Imagina a cara de Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã:
pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E aí a gente sabe o que acontece, queridos. Davi jejua por vários dias pelo seu filho. E nós sabemos que o filho dele morre, né? O filho deste adultério, ele acaba morrendo. E Davi, após essa ocasião, né, se levanta, adora o Senhor e come. Então, queridos, a gente percebe uma atitude bem diferente da atitude de Saul. De imediato, Davi reconheceu o seu erro. Pequei. E, queridos, tendo falado isso, queridos, não precisa falar mais nada. Não precisa ficar tagarelando como Saul fez, inventando desculpas. Ah, foi porque eu vi ela pelada, sei lá o quê, né? Poderia começar a inventar um monte de situações, subterfúgios para se esquivar do seu erro. Então a grande questão aqui, queridos, que difere Saul de Davi, os dois eram pessoas comuns, de famílias talvez não importantes. Os dois foram chamados para serem reis de Israel, só que os dois erraram, sim ou não? Os dois erraram feio, só que um reconheceu o seu erro e o outro não. E, queridos, a gente vê por salmos, né? Salmos de Davi, vários salmos, queridos, que Davi demonstra seu arrependimento. Vários salmos que Davi, o pastor inclusive fez uma série, né? Os Salmos da Fé. Vários salmos que Davi mostra o seu lamento por seu pecado e pelo que ele fez de errado. E tem uma outra coisa, queridos, perceba, Saul foi repreendido uma vez, por um erro de rebeldia, por não ter obedecido à voz do Senhor. Teve que ser repreendido uma segunda vez pelo mesmo erro. Sim ou não? Ou seja, ele persistiu em seus erros. E depois, queridos, depois daquela ocasião que nós falamos, que Saul segurou as vestes de Samuel para ele não ir embora, depois daquela ocasião, querido, Samuel, pelo que a Bíblia diz, ele nunca mais nem viu Davi. Ou seja, foi de ladeira abaixo, foi fazendo o que ele queria, o que dava na cabeça dele. Não seguia mais direção nenhuma de Deus. E, queridos, a gente não vê na Bíblia nenhum outro momento que Davi tenha cometido o mesmo erro. Sim ou não? Davi de fato se arrependeu, queridos. Davi não voltou ao seu pecado. Ele não insistiu em seu erro. Ele continuava sendo o rei de Israel. Ele poderia ter pedido outras vezes para trazerem outras mulheres para ele fazer o mesmo. A gente não vê na Bíblia isso. Então a gente percebe, queridos, que Davi, inclusive pelos próprios salmos que ele escreveu, que ele de fato se arrependeu. E ele não voltou ao seu erro, queridos. Então, por isso só que eles mostram uma atitude muito diferente com a atitude de Saul. Os dois erraram, mas um reconheceu o seu erro, pediu perdão, teve que pagar pelas consequências do seu erro, né? Sofreu as consequências do seu erro, teve um filho morto, e nós sabemos que tiveram outras consequências futuras, com o seu próprio, um outro filho. Aquilo que nós lemos aqui de fato aconteceu, né? Davi teve suas concubinas expostas e abusadas pelo seu próprio filho. A gente sabe toda a desgraça que aconteceu depois. Então Davi, né, teve que sofrer as consequências do seu erro.
Mas o erro dele, queridos, pela lei, qual que era a sentença? Qual que era a sentença do adultério, pela lei de Moisés? Ele tinha que ser morto, não é verdade? E o que Natã disse para Davi? Também o Senhor perdoou o teu pecado. O que ele falou na sequência? Não morrerás. Por que ele falou isso? Porque era a sentença dele, queridos. Ele tinha que ser morto. Mas ele foi perdoado, por quê? Porque ele se arrependeu. E sabe, queridos, abre para mim, por favor, Dani, 2 Crônicas 16, 9. Nós lemos histórias do Antigo Testamento, mas nós sabemos que ainda hoje, queridos, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Os olhos do Senhor estão ainda hoje procurando os seus filhos, procurando aqueles que têm um coração voltado para Ele. E eu gostaria, para terminar, queridos, abrir Romanos 5,17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, por meio de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, eu e você somos reis. Assim como Davi, assim como Saul, que talvez não eram nada aos olhos de Israel, talvez nós estivéssemos numa situação semelhante. Antes de Jesus nós não éramos nada, não éramos ninguém, mas o Senhor nos chamou para ser seus filhos, perdoou os nossos pecados, pagou por toda a iniquidade nossa, por toda a injustiça. E sabe, queridos, qual é a semelhança com a história de Davi e de Saul? Que foram chamados para serem reis. Nós também, queridos, fomos chamados, pode deixar lá, nós também fomos chamados para sermos reis. Aleluia, aleluia. E temos uma grande vantagem, queridos, em comparação com Saul e Davi, temos uma grande vantagem, porque eles não tinham o Espírito de Deus, eles não eram filhos de Deus, eles não tinham nascido de novo, eles não tinham um novo coração. Nós temos tudo isso, queridos. Nós temos tudo isso. Aleluia, aleluia. Mas ainda há uma decisão que compete a nós. Assim como Saul e Davi tiveram que decidir seguir o Senhor, obedecer ao Senhor ou não. Nós agora somos seus reis, queridos. Nós somos reis desta terra para manifestar a vontade de Deus nesta terra. E dependendo das nossas decisões, das nossas atitudes, das nossas escolhas, nós vamos fazer isso, nós vamos manifestar o reino de Deus ou não. Mas nós temos toda a condição, queridos. Se Davi, que não era nascido de Deus, não era nascido de novo, não tinha um novo coração, não tinha o Espírito Santo, conseguiu ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, o que nos impede de sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus? Nós temos um novo coração, coisa que Davi nem tinha. Nós já temos esse novo coração dentro de nós, temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Então por que desanimar, queridos? Então por que desistir? Aleluia. Ei, você foi chamado para ser rei. Você foi chamado para reinar. Aleluia.
Não importa, queridos, o seu passado. Aleluia. O próprio versículo fala: recebemos a abundância da graça, o dom da justiça, queridos. Aleluia. É como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas, queridos. Não importa o que eu e você tenhamos feito durante nossas vidas, há uma graça abundante sobre nós. Aleluia. E da mesma forma que Saul e Davi foram chamados para reinar, eu e você também somos chamados para reinar. Aleluia. Eles foram chamados para reinar e libertar Israel. Nós temos um povo aqui também para libertar, queridos. Aleluia. Nós temos uma cidade para libertar, nós temos um estado para libertar, nós também temos uma nação para libertar. Aleluia. Veja, queridos, a aliança é diferente, a dispensação é diferente, mas o chamado é muito parecido. O nosso chamado é esse, queridos. Nós não podemos nos acovardar, não podemos esmorecer, não podemos desanimar. Aleluia. Não importa as circunstâncias, queridos, nós não fomos chamados para sermos guiados por circunstâncias, como Saul fez. Nós não fomos chamados para tomar decisões com base em pressão. Nós fomos chamados para reinar sobre essas circunstâncias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E queridos, eu sei que mesmo assim, sendo nós justiça de Deus, filhos de Deus, mesmo assim nós podemos ainda errar. A grande diferença é que nós não somos mais pecadores. Nós não somos mais escravos de pecado. O pecado pode acontecer como um acidente em nossas vidas. Mas a decisão, queridos, de continuar seguindo o Senhor, vai ser nossa. Aleluia. Davi, naquele momento em que foi repreendido pelo profeta, ele poderia ter desistido de tudo. Ele poderia ter desistido do seu reinado, poderia ter desistido de buscar o Senhor, mas ele não fez, queridos, porque ele amava o Senhor. E ele temia o Senhor. Não o temor de medo, mas o medo de perder a sua presença. Esse deve ser o nosso temor, queridos, de nos afastar da presença de Deus. Aleluia. Se a gente mantiver isso, queridos, se a gente manter o temor do Senhor em nossos corações, mesmo se nós porventura errarmos, esse temor vai nos trazer de volta. Esse temor, queridos, vai nos trazer ao arrependimento. Aleluia. Mas sabe, é uma decisão. Nós podemos decidir nos arrepender quando caímos e nos levantar em seguida, ou podemos tomar a decisão de Saul, de disfarçar a coisa, como se nada tivesse acontecido, e tentar seguir sua vida normalmente. Perceba que é uma decisão. É uma decisão. E muitas vezes, queridos, nós somos confrontados pela palavra, pelos profetas do Senhor que vêm trazer a palavra, e cabe a nós, queridos, aceitar, acolher a repreensão quando ela é enviada da parte de Deus. Isso que é humildade, queridos. Acho que esse que é um outro diferencial de Davi também, ele era humilde. Porque o soberbo não reconhece seus erros, queridos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom.